Fazendeiro perde plantação de milho para a praga e fica furioso. Quando ele viu o que Deus salvou, tudo mudou. Me ajude a realizar o sonho de alcançar 1000 inscritos. Se inscreva no canal. Em uma fazenda perto da cidade de Sorriso, em Mato Grosso, o sol brilhava implacável sobre os campos de milho, estendendo-se como um tapete dourado até onde os olhos alcançavam. No entanto, o brilho enganava. Folhas antes vigorosas exibiam manchas marrons, e o cheiro de seca pairava no ar. Na varanda da grande casa de madeira, seu Amadeu, com o chapéu gasto na mão, abriu a carta do banco com dedos trêmulos. As palavras curtas e duras pareciam esmagar seu peito. Notificação de dívida, prazo final de 30 dias. Ele amassou o papel, mas a dor em seu olhar era evidente, mesmo enquanto fingia calma. Joana, observando da cozinha com um pano de prato em mãos, percebeu a tensão. Tudo bem, seu Amadeu? Ela perguntou cautelosa. Ele respondeu sem olhar. Claro, Joana, tudo sob controle. Mas a rigidez em sua voz denunciava a mentira. Enquanto Joana continuava a trabalhar, ela murmurou uma breve oração, ciente de que algo grave estava acontecendo. Seu Amadeu fechou a porta atrás de si, como se quisesse esconder o peso daquela notícia, mas o barulho ecoou pela casa, mais alto do que ele pretendia. Ao cair da noite, o fazendeiro caminhou até o milharal, os grilos cantando ao longe. A lua iluminava o campo, mas o cenário o enchia de um misto de orgulho e angústia. Ele se abaixou e segurou uma folha doente, examinando as manchas que se espalhavam rapidamente. Não pode acabar assim, murmurou para si mesmo. Ficou de pé, erguendo o olhar ao céu estrelado. Isso aqui é tudo o que tenho, ninguém vai me tirar. A teimosia em sua voz soava como um desafio à própria natureza, mas seus ombros caídos traíam o peso que carregava. Ao voltar para casa, encontrou Joana esperando no corredor, com um olhar preocupado e as mãos cruzadas, como se pedissem licença para falar. Seu Amadeu, o senhor não precisa carregar isso sozinho. Deus pode ajudar. Ele parou, surpreso pela ousadia, mas logo sua expressão endureceu. Deus não paga dívidas, Joana, respondeu com um sorriso amargo. O que eu preciso é de trabalho, não de preces. Ele tentou seguir em frente, mas hesitou, ao ver a fé inabalável nos olhos dela. Algo em seu tom o incomodava, mas ele balançou a cabeça e foi dormir. Joana permaneceu onde estava, olhando pela janela para o céu estrelado. Mesmo que ele não veja agora, murmurou. Deus, olhe por ele. Enquanto isso, no quarto escuro, Amadeu se revirava na cama. Aquele olhar de Joana e suas palavras teimavam em ecoar, plantando uma inquietação que ele não sabia nomear. E se? Pensou brevemente, mas afastou o pensamento. Amanhã traria novas batalhas, e ele estava convencido de que sua força seria suficiente. O calor estava insuportável, como se o próprio ar tivesse desistido de oferecer conforto. As folhas do milho, antes vibrantes, agora pendiam murchas, e um zumbido constante de insetos se espalhava pelo campo. Amadeu observava a devastação com o rosto coberto de suor. Ele esbofeteou a aba do chapéu contra a perna e bufou. Malditos bichos! Eu vou acabar com isso, custe o que custar. Na cozinha, Joana enxugava as mãos no avental quando ouviu os passos pesados dele entrando pela porta. Joana, cadê aquele frasco de veneno? Preciso mais do que nunca. Ela hesitou por um momento, olhando pela janela para os campos sofridos. O senhor já tentou 3 tipos de veneno, seu Amadeu. Talvez não seja isso que vai resolver. Ele a encarou com uma expressão rígida. E o que você sugere? Que eu me sente e reze enquanto esses insetos acabam com tudo? Joana manteve a calma. Às vezes, só Deus pode lutar contra o que a gente não alcança. Ah, por favor, Joana. Amadeu deu uma risada, mas o som saiu vazio.
Eu não tenho tempo para isso. O banco não vai aceitar rezas como pagamento. Ele abriu o armário, pegando o frasco de pesticida. Antes de sair, virou-se para ela. Reze o quanto quiser, mas não me atrapalhe enquanto eu trabalho. Joana apenas suspirou com um olhar sereno. Eu vou continuar orando, seu Amadeu. Deus pode tocar onde o Senhor não consegue. Durante a tarde, Amadeu suava debaixo do sol abrasador, espalhando pesticida pelo campo com movimentos rápidos e nervosos. Mais tarde, ele foi até a cidade para conversar com outros fazendeiros. E então, mais alguém teve problema com a praga? Um homem magro e de olhar cansado respondeu. Todos, mas parece que não há muito o que fazer, Amadeu. Talvez seja a hora de aceitar. Amadeu bateu a mão na mesa. Aceitar? Nunca. Eu vou dar um jeito. Ele voltou para casa com o rosto endurecido, mas dentro de si o medo crescia. À noite, enquanto Joana orava ao lado da janela, Amadeu entrou na sala com passos firmes. Joana, chega disso. Venha me ajudar a tapar os buracos no armazém. Vamos salvar o que der para salvar. Ela o encarou, mas não respondeu. Levantou-se lentamente, limpando as mãos no avental, e seguiu atrás dele em silêncio. Lá fora, o vento começava a soprar forte, espalhando folhas secas pelo chão. Ele olhou ao redor, sentindo uma pontada de desespero. Vamos, rápido, não temos tempo a perder. Enquanto a noite avançava, o vento se transformou em rajadas poderosas, arrancando folhas dos pés de milho e jogando-as ao chão. Amadeu parou por um instante, olhando para os campos como se esperasse que algo mudasse, mas tudo o que via era destruição. Por que tudo está contra mim? Gritou ao céu, mas sua voz foi levada pelo vento. Atrás dele, Joana observava com um olhar tranquilo, mas determinado. No fundo, ela sabia que algo maior estava por vir. Em um dia belo, o sol brilhava forte, escaldando tudo ao redor. As folhas do milharal estalavam sob o calor intenso, como se a terra estivesse gritando por alívio. Ao longe, seu Amadeu avistou Joana, ajoelhada sob a única árvore no meio do campo. Sua figura parecia minúscula em meio à vastidão dourada e decadente. Ele franziu o senho, intrigado. O que ela tanto faz ali? Murmurou, movido mais pela irritação do que pela curiosidade. Caminhando até ela, ele soltou uma exclamação seca. Joana, o que você está fazendo aqui debaixo desse calor? Ela não respondeu de imediato, mantendo os olhos fechados e as mãos unidas. Ele cruzou os braços, bufando, enquanto esperava. Finalmente Joana ergueu o rosto que brilhava com uma mistura de suor e algo mais, uma calma que Amadeu não entendia. Estou orando, seu Amadeu, pedindo a Deus para salvar sua fazenda. Salvar minha fazenda? Ele deu uma risada curta e amarga. Deixa disso, Joana. Nenhuma prece vai trazer de volta o que já foi perdido. Ela não se abalou. Se o senhor ao menos tentasse, só uma vez. Amadeu olhou para ela, o rosto endurecido, mas alguma coisa em seus olhos parecia tremer. Depois de um longo silêncio, ele murmurou, o que tenho a perder? A frase saiu baixa, como se ele falasse consigo mesmo. Joana sorriu, um sorriso cheio de esperança. Nada, seu Amadeu, nada a perder e tudo a ganhar. Ele soltou um suspiro pesado, tirou o chapéu e se ajoelhou ao lado dela, o chão quente sob seus joelhos. Por um momento, ele ficou em silêncio, sem saber o que fazer. Joana começou a orar em voz baixa, suas palavras fluindo como uma música suave. Amadeu, no entanto, manteve o olhar fixo no chão. Finalmente, como se quisesse acabar logo com aquilo, ele falou, se é que existe algo aí em cima, prove. Joana abriu os olhos e o encarou, surpresa, mas não repreendeu. Deus ouve até as preces mais simples, seu Amadeu. Ele sabe o que há no seu coração, mesmo que o Senhor não diga tudo. Ele se levantou rapidamente, batendo a poeira das calças. Pronto, fiz minha parte. Agora,
vamos voltar ao trabalho. Joana permaneceu ajoelhada por um instante, antes de se levantar e seguir atrás dele, sem dizer mais nada. 2 dias depois, nuvens começaram a se formar no céu, pesadas e carregadas. A chuva veio devagar, mas constante, molhando a terra sedenta. Amadeu observava da varanda, com as mãos nos bolsos, enquanto as gotas batiam no chão. Ao final da tarde, os insetos haviam desaparecido de parte do milharal. Joana olhou para ele com um sorriso suave. Deus respondeu, seu Amadeu. Ele balançou a cabeça e resmungou. Foi sorte, Joana. Só isso? Mas enquanto voltava para dentro, ele lançou um olhar para o céu, carregado de perguntas que ele ainda não sabia como fazer. O céu estava nublado, uma ameaça de chuva pendurada no horizonte, enquanto seu Amadeu dirigia sua caminhonete velha em direção à cidade. A estrada de terra levantava poeira, misturada com o som rítmico do motor, que parecia a qualquer momento ceder ao tempo. Amadeu tinha os olhos fixos à frente, os pensamentos girando como um redemoinho. A cidade de Sorriso surgia ao longe, com seus prédios sempre cercados por campos, um contraste entre o urbano e o rural, que parecia refletir sua própria luta interna. Ele estacionou em frente ao banco próximo à Avenida Tancredo Neves, uma das mais movimentadas da cidade. Era um prédio de concreto cinzento que parecia frio até em dias de sol. Ao entrar, a diferença era palpável. O ar-condicionado gelado o envolveu, um alívio físico, mas o ambiente o deixou desconfortável. As paredes lisas e os móveis austeros faziam-no sentir-se pequeno, como se já estivesse derrotado antes mesmo de falar. Ele caminhou até o balcão, onde uma jovem de expressão neutra o atendeu. Tenho uma reunião marcada com o gerente, o senhor Matias. Poucos minutos depois foi levado a uma sala fechada. O gerente Matias era um homem baixo, de terno impecável e olhar frio. Ele nem se levantou quando Amadeu entrou. Sente-se, por favor. Amadeu sentou, tirando o chapéu e segurando-o com força. Eu vim renegociar minha dívida. Consegui salvar parte da colheita. Não é muito, mas talvez possamos chegar a um acordo. Matias folheou alguns papéis, parecendo desinteressado. Quanto exatamente salvou o senhor Amadeu? Aproximadamente 30% da safra, respondeu Amadeu com a voz hesitante. Mas posso vender o que for necessário e oferecer como garantia. Só preciso de um pouco mais de tempo. Matias fechou a pasta com um som seco. O eco da ação encheu a sala. Tempo é o que não podemos oferecer, senhor Amadeu. A dívida já está em atraso e o banco precisa recuperar o prejuízo. Se não pagar, perde tudo. Perder tudo? Amadeu inclinou-se para a frente, a voz ficando mais alta. Aquela terra está na minha família há gerações. O senhor acha que isso aqui é só um número em uma planilha? Matias não se alterou, permanecendo impassível. Entendo seu apego emocional, mas negócios são negócios. A menos que o valor integral seja pago até o fim do mês, a propriedade será leiloada. Amadeu ficou em silêncio, o orgulho ferido lutando contra a realidade crua. Sem conseguir mais argumentos, ele se levantou bruscamente, empurrando a cadeira para trás. Obrigado pelo seu tempo, disse amargo antes de sair. Enquanto caminhava pela recepção, as paredes do banco pareciam se fechar ao seu redor, sufocando-o com uma mistura de raiva e desespero. Ele abriu a porta de vidro e saiu para a calçada, respirando fundo como se buscasse ar pela primeira vez em minutos. No caminho para a caminhonete, avistou um pequeno grupo de pessoas na praça. Estavam em círculo, segurando as mãos e rezando em voz alta. As palavras, cheias de fervor, chegaram até seus ouvidos. Senhor, Tu és a nossa esperança, nosso refúgio. Ele parou por um momento, observando de longe. Algo na cena o irritou profundamente. Isso é perda de tempo, murmurou para si mesmo, virando o rosto e seguindo em direção ao veículo. Mas ao ligar o motor,
Aquelas palavras continuaram ecoando em sua mente, teimosas, como se estivessem ali para desafiá-lo. Enquanto dirigia de volta para a fazenda, o céu escureceu ainda mais. A sensação de impotência se espalhava por ele como as nuvens carregadas no horizonte. O homem que sempre acreditou ser o dono do próprio destino começava a se sentir à deriva, sem um porto seguro. O entardecer trouxe consigo um céu acinzentado e uma quietude pesada, quase sufocante. Dentro da casa de madeira, o som do relógio na parede ecoava por cada canto vazio, marcando o tempo como se zombasse do silêncio. Amadeu estava sentado na varanda, os cotovelos apoiados nos joelhos, olhando para o campo. A luz alaranjada do sol fazia o milharal parecer ainda mais desolado. Ele respirou fundo, tentando acalmar a raiva que pulsava em seu peito. Então foi isso, murmurou para o ar. Foi para isso que lutei minha vida inteira, para ver tudo desmoronar assim. O tom de sua voz era amargo, mas os olhos mostravam algo mais profundo, um medo crescente de perder tudo o que tinha. O silêncio respondeu de volta, como se o próprio campo zombasse dele. Que tipo de milagre foi aquele, hein? Gritou de repente, levantando-se e encarando o céu. Uma chuvinha ridícula que não resolveu nada. Se existisse um Deus, ele não me deixaria nessa situação. A intensidade de suas palavras ressoou na varanda. Ele respirava pesado, o peito subindo e descendo enquanto seus olhos ardiam. Sentou-se de novo, dessa vez apoiando o rosto nas mãos, como se carregasse o peso do mundo. O som de passos leves atrás dele quebrou o momento. Joana, com uma expressão triste, observava à distância. Seu Amadeu! Começou ela, mas ele ergueu a mão, cortando-a. Não, Joana, não hoje. Se Deus realmente quisesse ajudar, ele já teria feito alguma coisa. Joana não respondeu, mas seus olhos ficaram ainda mais brilhantes, como se vissem algo que Amadeu não conseguia enxergar. Depois de um longo momento, ela virou-se e voltou para dentro, deixando-o sozinho. Ele continuou ali por horas, até que o céu escureceu completamente e a única luz vinha da lamparina fraca dentro da casa. Eu sempre resolvi tudo sozinho, sussurrou para si mesmo. Por que seria diferente agora? Naquela mesma noite, Joana teve um sonho. Ela estava no campo, mas o cenário era diferente, mais vivo, mais vibrante. Ao longe, um poço antigo que há anos estava seco brilhava com uma luz intensa, como se fosse iluminado por dentro. Ao se aproximar, ouviu uma voz serena, mas firme. A fonte da vida está onde a fé é verdadeira. A frase reverberou no ar, como um eco profundo que parecia vir de um lugar além da compreensão. Quando acordou, o coração de Joana estava disparado e uma mistura de urgência e emoção enchia seu peito. Ao levantar-se, ainda era madrugada, Joana olhou para o céu pela janela e depois para a porta fechada do quarto de Amadeu. Ele precisa saber. Sussurrou para si mesma, apertando o crucifixo em seu pescoço. O sonho não era apenas para ela, disso tinha certeza. Algo grande estava prestes a acontecer, e a primeira coisa que faria ao amanhecer seria contar a Amadeu. Mesmo que ele resistisse, ela estava decidida a seguir o que acreditava ser um chamado divino. A manhã estava calma, mas carregava um ar diferente. O sol ainda não havia alcançado seu pleno brilho, e a luz suave pintava a fazenda com tons dourados e sombras alongadas. Joana, com o coração ainda pulsando pelo sonho da noite anterior, esperava impaciente na varanda. Quando viu Amadeu saindo da casa, com um semblante fechado e o chapéu ajustado firmemente na cabeça, ela decidiu que era o momento certo. Seu Amadeu, chamou ela com uma firmeza incomum. Ele parou no meio do passo, virando-se para encará-la. O que foi agora, Joana? Mais preces. O tom dele era ácido, mas ela não se abalou. Tive um sonho que acredito que não foi só meu. O poço antigo. O senhor precisa ir até lá comigo.
Ele estreitou os olhos confuso. O poço! Aquele lugar não tem serventia há anos. Para que perder tempo? Joana se aproximou dele, seus olhos brilhando com determinação. Por favor, confie em mim, só desta vez. Não estou pedindo muito, só que o senhor me acompanhe. Se não acontecer nada, eu mesma paro de insistir. Amadeu suspirou, esfregando o rosto com as mãos. Havia algo na maneira como Joana falava que o desconcertava. Contra sua vontade, sentiu-se inclinado a ceder. Tá bom, Joana, disse finalmente, mas que isso seja rápido. O caminho até o poço antigo era cercado de mato alto, com as marcas do tempo estampadas no solo duro e nas pedras que outrora delimitavam a área. O poço estava lá, esquecido, coberto de ervas daninhas e com sua estrutura de madeira visivelmente apodrecida. Mesmo assim, o lugar exalava um mistério que Amadeu não conseguia ignorar. Ele passou os olhos ao redor, franzindo o senho. E agora, Joana? O que você espera encontrar aqui? Ela não respondeu de imediato. Ajoelhou-se ao lado do poço, retirou cuidadosamente o mato que cobria a borda e uniu as mãos em oração. Amadeu observou com uma mistura de descrença e desconforto, cruzando os braços. Isso de novo? Murmurou, mas não conseguiu desviar o olhar. Joana começou a orar em voz alta, cada palavra saindo com fervor e convicção. Senhor, mostre-nos o que é verdadeiro. Abra os olhos daqueles que não conseguem ver, que tua vontade seja feita aqui e agora. Enquanto Joana rezava, Amadeu deu alguns passos para trás, ainda lutando contra a sensação de que algo estava diferente naquele lugar. Ele esfregou as têmporas, tentando afastar a inquietação que o tomava. De repente, uma memória de sua infância lhe veio à mente, uma lembrança esquecida de sua mãe, ajoelhada ao lado do mesmo poço, cantando um hino suave, enquanto ele brincava ao redor. Ele balançou a cabeça, tentando afastar o pensamento. Joana abriu os olhos e olhou para ele com expectativa. Seu Amadeu, o senhor também precisa pedir. Só isso. Peça. Ele riu, mas a risada soou fraca e forçada. Eu já falei tudo o que tinha para dizer a Deus, Joana. E ele não respondeu. Ela balançou a cabeça. Talvez o senhor não tenha falado com o coração. Ele hesitou, as palavras dela o atingindo como uma onda. Finalmente, em um rompante de desespero, ele caiu de joelhos encarando o céu. Se o Senhor é real, mostre-me que não estou sozinho. Um silêncio profundo tomou conta do lugar, interrompido apenas pelo som leve do vento entre as árvores. Amadeu permaneceu ajoelhado, com o coração batendo forte e as mãos tremendo. Joana colocou uma mão sobre seu ombro, mas não disse nada. Depois de alguns minutos ele se levantou, ajeitando o chapéu e murmurando. Vamos voltar. Isso foi uma perda de tempo. No caminho de volta, Amadeu tropeçou em algo duro. O que diabos é isso? Perguntou irritado enquanto se abaixava para examinar. Escavou com as mãos e, de repente, um fio de água límpida começou a jorrar da terra. Ele arregalou os olhos, a incredulidade estampada em seu rosto. Água. Aqui? Joana se ajoelhou ao lado dele, lágrimas escorrendo pelo rosto. É mais do que água, seu Amadeu. É a resposta que o senhor pediu. Amadeu olhou para o veio de água, o coração confuso entre o ceticismo e a emoção. Por um momento ficou imóvel, como se tentasse compreender algo muito maior do que ele. Eu não sei o que dizer, murmurou. Joana sorriu. Não precisa dizer nada agora, só sinta, enquanto a água continuava a brotar. Amadeu sentiu um peso em seu peito começar a se dissipar, dando lugar a algo que ele ainda não sabia nomear. A água continuava a jorrar do solo, límpida e abundante, correndo em pequenos riachos pelo chão seco e rachado. O som era suave, quase musical, mas para Amadeu parecia ensurdecedor. Ele se agachou ao lado do veio, observando incrédulo enquanto a terra seca começava a absorver o líquido precioso.
Seus dedos trêmulos tocaram a água, e ele sentiu sua frieza, uma sensação tão real e viva que quase lhe tirou o ar. Isso não é possível, murmurou a voz rouca e embargada. Há anos não tem água aqui. Joana, ajoelhada a alguns passos de distância, sorriu com os olhos brilhando. Quando Deus age, não é pela lógica, seu Amadeu, é pela fé. Ele olhou para ela, ainda preso em uma mistura de espanto e descrença, antes de voltar a encarar o pequeno riacho que crescia, começando a se espalhar pelo campo ao redor. Enquanto exploravam, perceberam que a água vinha de um antigo canal subterrâneo, aparentemente esquecido por décadas, que agora voltava à vida. Amadeu seguiu o curso da água com passos lentos, observando como ela transformava o solo endurecido em lama fértil. Era como se o campo inteiro respirasse de alívio. Ele passou a mão pelo rosto, tentando conter as lágrimas que teimavam em cair. Isso pode salvar tudo, disse ele quase em um sussurro. Joana se aproximou, tocando de leve o braço dele. Salva mais do que o campo, seu Amadeu. Salva a fé. Ele fechou os olhos por um momento, as palavras dela ecoando como um sino em sua mente. Quando os abriu, seu olhar estava mais suave, menos carregado de resistência. Ele se ajoelhou ali mesmo, ao lado do riacho recém-formado, e pela primeira vez em muito tempo abaixou a cabeça. Obrigado, começou, mas logo a voz falhou. Ele engoliu em seco, lutando para continuar. Obrigado, Deus. Eu não sei por que esperei tanto. Me perdoe por duvidar. As lágrimas começaram a escorrer por seu rosto enquanto ele permanecia ajoelhado, a água correndo a poucos centímetros de suas mãos. Joana ficou ao lado, silenciosa, mas o sorriso em seu rosto era cheio de alegria e alívio. Quando Amadeu finalmente levantou o rosto, ela disse suavemente: Ele ouviu, seu Amadeu? Sempre ouviu. Só estava esperando o senhor abrir o coração. Amadeu ficou em silêncio, mas o peso em seu peito parecia ter desaparecido. Ele olhou ao redor, para o campo que agora mostrava sinais de renascimento, para a água que corria livremente, e depois para Joana. Eu fui tão teimoso, Joana, admitiu com um sorriso triste, tanto tempo negando, e agora vejo que ele nunca me deixou. Ela assentiu, seus olhos cheios de compreensão. A fé é assim, seu Amadeu. Não é sobre merecer, é sobre confiar. Enquanto o sol subia, iluminando o cenário transformado, Amadeu se levantou, com uma nova determinação em seu semblante. Ele ergueu os braços, olhando para o céu. Eu sei que tenho muito que aprender, mas prometo não desperdiçar essa segunda chance. Sua voz era firme, mas cheia de emoção. E assim, ali no campo que antes parecia perdido, a transformação começou, não apenas da terra, mas do homem que finalmente tinha encontrado algo maior do que ele mesmo. Dias depois, o sol brilhava forte sobre a fazenda, mas agora sua luz parecia diferente. O campo que antes estava seco e rachado, agora estava coberto de verde vibrante. As plantas de milho cresciam altas e saudáveis, suas folhas ondulando suavemente com a brisa. A casa de Amadeu, que antes parecia escura e pesada, agora parecia irradiar vida. As janelas estavam abertas, deixando entrar a luz, e até os pássaros pareciam mais numerosos, cantando nas árvores ao redor. Amadeu estava sentado à mesa, revendo documentos com atenção. É isso, disse ele, levantando os olhos para Joana, que estava na cozinha preparando um café. Com esse empréstimo novo, eu quito tudo e ainda consigo investir na irrigação. E dessa vez, eu sei que vou conseguir. Joana se aproximou, secando as mãos no avental. Deus abriu uma porta, seu Amadeu. O senhor só precisa continuar caminhando por ela. Ele sorriu, um sorriso que carregava uma paz que ela nunca tinha visto antes. A ida ao banco foi diferente daquela vez anterior. Matias, o gerente, revisava os papéis com um olhar desconfiado, enquanto Amadeu, sereno, explicava seu plano.
Você tem certeza disso, Sr. Amadeu? Perguntou Matias, finalmente levantando o olhar. A última vez que esteve aqui parecia em apuros. Amadeu assentiu, firme. Estava mesmo, mas as coisas mudaram. A água voltou à minha terra, e a colheita será boa. Agora, eu tenho certeza do que estou fazendo. Matias franziu a testa, claramente incomodado com o tom confiante de Amadeu. Espero que saiba o que está fazendo. O banco está lhe dando outra chance, mas é o senhor quem carrega o risco. Amadeu apenas sorriu, levantando-se para apertar a mão do gerente. Não estou sozinho nessa. Vai dar certo? Matias não respondeu, mas a expressão em seu rosto mostrava que ainda duvidava. No entanto, aprovou o empréstimo, e Amadeu saiu do banco com uma renovada sensação de propósito. De volta à fazenda, o trabalho recomeçou com energia renovada. Os canais de irrigação foram restaurados com um novo crédito, e a terra parecia corresponder ao esforço. Cada planta que crescia representava não apenas um renascimento da fazenda, mas também o de Amadeu. Ele caminhava entre as fileiras de milho, observando os brotos que se transformavam em espigas robustas. Joana o acompanhava, sempre com uma palavra de encorajamento ou uma oração silenciosa. Naquele final de tarde, Amadeu parou no meio do campo, segurando um punhado de milho saudável em suas mãos. Ele olhou para o céu, os olhos brilhando de emoção. Achei que só eu podia salvar isso, disse ele, com a voz firme e cheia de gratidão. Mas nunca estive sozinho. Ele fechou os olhos por um momento, respirando fundo, como se quisesse absorver toda a paz daquele instante. Joana se aproximou, colocando uma mão leve em seu ombro. E agora, seu Amadeu, o que vem depois? Ele sorriu, olhando para ela e depois para o horizonte. Depois a gente continua, com fé e trabalho como deveria ter sido desde o começo. Os dois caminharam juntos pela fazenda, agora repleta de vida. Enquanto o sol se punha lentamente, a luz dourada preenchia o céu, lançando sombras longas e calorosas sobre o campo. O horizonte parecia infinito, como se simbolizasse todas as possibilidades que agora pareciam ao alcance. A fazenda, assim como Amadeu, havia sido transformada. E naqueles passos silenciosos, lado a lado, o que antes era apenas terra seca e teimosia, tornou-se um lugar de esperança, fé e renovação.